Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Mireu se aproxima do acampamento. Louco, Adonizedeque conversa com os cadáveres das prisioneiras. Mireu ataca Samara e Aruna. Os oficiais cananeus lutam com os guerreiros hebreus. Mara pede para Racal ajudá-la a afastar de vez Eló e Dioná. O cananeu avisa que é preciso sacrificar um recém-nascido. Adonizedeque reúne os reis da coalizão. Salmão e os outros guerreiros hebreus avistam os cananeus atacando Aruna. Adonizedeque ameaça os reis de Biripirã. Úrsula vai até a taberna e pergunta quais as reais intenções de Ula com o rei. Rune se aproxima dos inimigos para proteger Aruna e é golpeado. Ele cai no chão e um oficial cananeu ergue a lança para matá-lo. Para salvar a vida de Rune, Maquir se joga na frente do rapaz e recebe um golpe fatal. O guerreiro morre ao pedir perdão, arrependido e agonizando. A Rune. Ula é ameaçada por Úrsula. Quando a princesa vai até a taberna, Mireu foge do acampamento. Adonizedeque obriga os outros reis a manterem a coalizão dos monarcas. Josué avisa que Jerusalém vai pagar pelo ataque a Aruna e morte de Maquir. Pirã e Debir tramam contra Adonizedeque. Ao saber da ameaça de Úrsula a Ula, Adonizedeque se revolta. Maquir morreu de maneira honesta, diz Josué ao conversar com Aniel. Leia não acredita na história contada por Samara. Adonizedeque conversa com Úrsula. A morte de Maquir é falada por Salmão e Rabi. Mara e Racal sequestram Boaz e dão início a um ritual de sacrifício. O feiticeiro desenha um símbolo na testa de Boaz e faz o mesmo com a vilã. Aruna para Rabi. Ula recebe os cuidados dignos de uma rainha. Ela se recorda dos difíceis momentos ao lado de Camir. Adonizedeque estranha o comportamento de Mireu. Gael aconselha Aniel a tratar melhor Tida. Tobias encontra com Samara e entrega um preparado para fazer Kemuel dormir. Mara reclama da demora no ritual de sacrifício do bebê. Adonizedeque encontra um papiro escrito por Úrsula o ameaçando. Aniel e Gael são avisados sobre o sequestro do bebê de Rabi. Preocupado com o sumiço de Úrsula, Adonizedeque avisa que adiará o casamento com Ula. Enquanto procuram por Boaz, Jéssica e Iru escutam o choro do bebê. Eles se aproximam da margem do acampamento e flagram Racal com o neném. Iru desembainha a espada e ameaça o cananeu. Jéssica corre e pega Boaz no colo. Mara vem chegando com uns gravetos na mão e se esconde antes de ser vista. Racal tenta reagir, mas é ferido pelo jovem guerreiro hebreu. Iru e Jéssica correm para levar o bebê de volta à mãe. Mara então se aproxima para verificar se Racal está vivo. O feiticeiro agoniza e suplica por ajuda. Com medo de ser descoberta também, a vilã se recusa a ampará-lo e foge. Tobias entrega um chá para Kemuel beber. Aniel presenteia Tirda com flores e ela começa a espirrar. Ula retorna para a taberna. Salmão reconhece Mireu. O guerreiro decide se separar de Otiniel para buscarem mais informações. Jéssica entrega o bebê a Rabi. Orias repara as marcas na testa de Boaz e diz que o neném estava sendo preparado para ser sacrificado. Samara procura Poriana na tenda de Darda e mente dizendo que Tobias está passando mal. Kemuel bebe o chá com Tobias e começa a sentir sonolência. Irritado com o sumiço de Úrsula, Adonizedeque esbraveja com os cadáveres das prisioneiras. Iana chega até a tenda de Samara e é golpeada por Tobias. Lina se espanta ao ver Úrsula em sua casa. Leia chega em casa e vê Kemuel dormindo ao lado de Iana. Rabi agradece a atitude de Jéssica. Leia grita de raiva e expulsa Iana de sua tenda. Caleb conclui que alguém ajudou Racal a sequestrar o bebê. Lina faz as vontades de Úrsula. Adonizedeque ordena que Abu organize uma busca à sua filha. Racal é encontrado gravemente ferido pelos hebreus. Samara conversa com Leia e diz que pode ajudá-la a se livrar de Ana. Em troca, a vilã pede permissão para executar Zaqueu e Aruna. Kemuel tenta se explicar com Leia. Bastante ferido, Racal diz que só dará explicações para Mara. Leia diz concordar com a proposta de Samara. Disfarçado, Otiniel tenta tirar informações de Mireu. O oficial se assusta ao encontrar Úrsula em sua casa. Racal pede para falar a sós com Mara. Ele tenta chantagear a vilã e pede para ela ajudá-lo a fugir. Mara então começa a sufocá-lo e grita por ajuda.
fingindo que o cananeu passou mal. Darda se aproxima e avisa que Racal está morto. Iana procura Aruna e avisa que deixará o acampamento. Josué pressiona Mara e pergunta o que Racal falou antes de morrer. Josué pressiona Mara e pergunta o que Racal falou antes de morrer. A vilã mente diz que o cananeu confessou ter tido ajuda de Bogotai. Aruna pede para Iana desistir de deixar o acampamento e diz que sentirá sua falta. Samara agradece a confiança de Leia. Úrsula pede para Miriam fazer o rei esquecer Ula. Irizak busca Bogotai. Orias diz que jamais deixará de vigiar o bebê de Rabi. Bogotai avista Finéias e golpeia Isaqueiro. Ele parte para cima do sacerdote e entra no tabernáculo. Eleazar é avisado e segue para o local sagrado. O sumo sacerdote encontra o cananeu morto. Zareg conta que Bogotai quis vingar Cusbi. Kemuel tenta se explicar com Leia, mas ela se recusa a perdoá-lo. Darda e Iana concluem que Samara e Tobias tramaram a falsa traição de Kemuel. Zareg explica a razão do desejo de vingança de Bogotai. Otiniel reencontra com Salmão e diz que Mireu parece ser um cara legal. Mara tem um pesadelo com Racal. Josué diz que tem uma surpresa para mostrar a Zuma. O guerreiro núbio se emociona ao reencontrar Mandizebomani, sua esposa e filho. Gael aconselha Aniel a presentear Tirda. Zuma diz que voltará para a Núbia com a família. Aniel tenta comprar algo para Tirda na tenda de Elias. Boan cuida das esposas. Aniel compra um vestido cafona para Tirda. Leia descobre que Tobias pediu um preparado para dormir a Gesana. Tirda finge ter gostado do vestido, mas avisa que Aniel não precisa se incomodar de novo. Leia encontra Samara e Tobias. Ela avisa que descobriu toda a verdade. Lina se irrita com o comportamento de Úrsula em sua casa. Leia pede para falar a sós com Iana. Úrsula vai até a casa de Lina e se depara com a princesa Úrsula. Leia revela toda a verdade para Iana e pede para ela permanecer no acampamento. Mireu conversa com Úrsula e revela o envolvimento com Ula. A princesa fica satisfeita e avisa que eles estão do mesmo lado. Aruna fica feliz ao saber que Iana permanecerá em Gilgal. Úrsula diz já saber como fazer o rei esquecer Ula, sem culpar os filhos. Leia pede perdão a Kemuel. Mireu caminha pelas ruas de Jerusalém com Úrsula e reconhece Salmão. Mireu caminha pelas ruas de Jerusalém com Úrsula e reconhece Salmão. O oficial ordena que os soldados prendam o hebreu. Salmão começa a correr. Tobias assume a culpa por ter forjado a falsa traição de Iana e Kemuel expulsa de casa. Mireu consegue alcançar Salmão. Tirda fica sem jeito de dizer que não achou o vestido bonito. Úrsula decide levar Salmão para o palácio. Otiniel fica sabendo que o amigo foi descoberto. Tobias pede para morar na ferraria de Setur. Kemuel diz que errou na criação do filho. Adonizedeque reencontra com a filha. A princesa mostra o hebreu capturado. Rabi cuida de Boaz. Úrsula diz que descobriu algo sobre Ula. Samara encontra Tobias e avisa que o plano ainda está de pé. Mireu conversa com Salmão nas masmorras. Úrsula inventa que Ula é uma assassina. Adonizedeque fica preocupado. Escondida, Mara cultua as estatuetas que eram de Racal. Adonizedeque diz que Ula é uma assassina e ordena que Abu a traga imediatamente. Leia comenta com as outras mulheres que Josué proibiu que os hebreus de saírem dos limites do acampamento. O líder avisa que pedirá aos homens para vigiarem e protegerem suas esposas. Otiniel tenta saber informações sobre o paradeiro de Salmão. Abu chega até a taberna para levar Ula. A moça assume a culpa pela morte de Durgal perante Adonizedeque. O rei avisa que não vai executar. Zaqueu diz que vai sair para caçar codornas. Adonizedeque conversa com os cadáveres das prisioneiras e comemora o retorno de Úrsula. Mireu convida Otiniel para a comemoração. Samara avisa que Zaqueu sairá para caçar e diz que chegou a hora de executar o plano. Otiniel chega ao palácio. Mireu pede para o rapaz cumprimentar o rei de sua cidade. Salmão conversa com o carcereiro e descobre que está acontecendo uma festa no palácio. Otiniel cumprimenta Debir, o rei de Eglon, acompanhadas dos guerreiros hebreus. As mulheres hebreias lavam as roupas no rio. Um grupo de soldados de Jerusalém se aproxima. Zaqueu segue em um local mais distante, caçando as codornas. Mireu estranha a ausência de Otiniel e começa a procurá-lo pelo palácio. Tobias e Samara observam Zaqueu caçando. Com um punhal, Otiniel ameaça Mireu no templo do palácio. Escondidos, os soldados de Jerusalém observam as hebreias no rio. Com um arco e flecha, Tobias se esconde em um local próximo. Aruna deixa cair uma peça de roupa no rio e se afasta para pegar. Samara vê Zaqueu mirando em um pássaro e faz um sinal para Tobias. O monstro hebreu atira em Aruna no mesmo momento em que Zaqueu atira no pássaro. Aruna é atingida por uma flechada no ventre. Josué corre para socorrê-la. Sofrendo com a flechada,
Aruna consegue ver Tobias escondido e cai no rio. Josué tenta socorrer Aruna, mas a correnteza leva para longe. Os soldados de Jerusalém avistam Hebreu desacordado no rio. Samar encontra Zaqueu e o acusa pelo ocorrido. Os oficiais inimigos retiram Aruna da água. Josué se desespera com o sumiço de sua amada. Zaqueu lamenta o acidente com Aruna. Otiniel resgata Salmão e eles poupam a vida de Mireu. Tobias inventa uma desculpa para Setur e retorna à ferraria. Desesperado, Quemuel sai para procurar Aruna. Samara encontra com o irmão e eles fingem não saber de nada. Iana fica chocada com a notícia. Shaya tenta consolar Zaqueu. Adonizedeque ordena que tragam o prisioneiro até a sala do trono. Abu descobre que o hebreu fugiu. Eleazar e Finéias conversam sobre Aruna. Leia encara os filhos e diz não acreditar em nenhuma palavra que eles dizem. Úrsula ordena que matem o carcereiro Durgo. Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. O monstro hebreu procura Zaqueu e finge estar irado pela suposta morte de Aruna. Lina descobre que Otiniel é um hebreu. Tobias exige que Zaqueu seja julgado. Josué e Caleb procuram por Aruna. Josué se emociona ao se recordar de alguns momentos ao lado de Aruna. Salmão e Otiniel fogem de Jerusalém e se deparam com os mercadores de escravos que eles atacaram. Laila e Livana lamentam o ocorrido com Aruna. Caleb encontra os familiares e avisa que Aruna não foi encontrada. Otiniel é dominado pelos mercadores de escravos. Salmão tenta ajudar, não consegue e corre para pedir socorro no acampamento. Eloi tenta amparar Yoná. Tirda, Aniel e Gael se lembram da morte de Maquir. Aflito, Zaqueu se prepara para ser julgado. Adonizedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia. Durante o julgamento de Zaqueu, Tobias se manifesta e exige a pena de morte para o arqueiro. Na masmorra do palácio, Aruna recebe cuidados médicos. Adonizedeque chega ao local e diz que a prisioneira não tem valor algum. O rei ordena que a deixem agonizar até a morte.